Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero reiterar aqui o meu agradecimento, minha gratidão por esse final de semana tão abençoador na nossa vida. Para você que não veio aqui ainda, deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Juliano Sócio. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Penha, ZL de São Paulo. Vai, Corinthians! Quando tem jogo do Corinthians lá na ZL, meu amigo, treme a parede da casa, mesmo que você não seja corintiano, você é influenciado. Ai, meu Deus, muito bem. Nós estamos aqui com muita alegria. Eu vim acompanhado de 3 jovens aqui muito queridos, o Danilo, ali na bateria, o Arthur no contrabaixo e o Paulo no teclado. Esses meninos são uma bênção. O Paulo que fica brincando comigo, ele faz isso porque é meu filho, né? Meu filho mais velho. E filho não deixa de ser filho, né? Lá em casa não é reverendo, não é pastor, é pai, é velho, é gordinho, é careca, é tudo que você possa imaginar. Enfim, mas com muito amor, né? Com muito louvor e amor, né, Paulinho? É isso aí. É uma alegria muito grande poder caminhar com a juventude, né? Eles são hoje instrumentos de Deus para alcançar uma nova geração que eu já não alcanço mais, mas eles alcançam, porque são meninos cheios de Deus, e é por isso que eu tenho gasto tempo de ensinar a esses meninos que têm o desejo de ser pastor, que têm o desejo de seguirem no ministério. Isso tem sido uma grande concentração da minha vida, encorajar jovens vocacionados para que eles possam descobrir a sua vocação e servir a Deus no ministério num tempo de tanta necessidade para a igreja. Eu sou casado com a Ana Paula há 22 anos. 22 anos. Esse ano nós vamos fazer 23 anos de casados. Nós casamos novinhos e tivemos 3 filhos, o Paulo que está aqui, a Laura com 16 anos e o Davi com 13 anos. Eles estão lá em São Paulo, morrendo de saudade da gente. Tomara, né, Paulinho, que estejam morrendo de saudade. Acho que não, mas tudo bem. Amém. Família normal, irmão, tranquilo. E nós, enfim, servimos ao Senhor desde muito cedo. Eu fui pastor no Paraná, depois fui para os Estados Unidos, pastoreei 12 anos nos Estados Unidos e em 2016 voltei para o Brasil, de janeiro de 2016, e desde lá tem sido uma alegria tão grande servir a igreja brasileira. É um reencontro, irmão. Você não tem ideia de como o Brasil é bom. Às vezes eu vejo a turma falando, eu queria ir embora do Brasil. Eu falo, pensa bem, que o Brasil é bom, é uma bênção. Deus tem levantado muito a igreja brasileira, assim, tem falado muito aqui no Brasil. Eu creio que o Brasil, hoje a igreja brasileira é a igreja mais forte do mundo. Essa é a minha compreensão, né? Hoje a igreja brasileira abençoa muito o mundo islâmico, abençoa muito os ambientes onde o evangelho tem muita dificuldade para entrar. A igreja brasileira hoje é o 2º maior celeiro missionário do mundo. Enfim, nós estamos vivendo um tempo de avivamento no Brasil, um tempo de muita sede pela palavra de Deus no Brasil. Eu creio que o Brasil amadureceu do ponto de vista também da palavra, e hoje há uma sede muito grande pelo conhecimento de Deus, pelo estudo da palavra. Graças a Deus por isso louve a Deus por onde você está, segura firme aí, que Deus tem sempre coisa boa para aqueles que obedecem à vontade de Deus. Amém, queridos? Bom, você já está com a Bíblia aberta, vamos lá então, Mateus, no capítulo 5, os versos de 13 a 16, a palavra de Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar
rapidamente mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração. Que esse texto faça sentido ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa edificar Cristo no nosso coração. E que essa palavra, Senhor, possa falar a todos os que estão aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte se encontra em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Interessante que o Sermão do Monte é a essência do ensino de Jesus. O resumo do ensino de Jesus. O sumário do ensino de Jesus. O condensamento do ensino de Jesus. O centro do ensino de Jesus é o Sermão do Monte. É interessante que alguns dos maiores autores, ou todos os grandes autores, escreveram sobre esse texto, pregaram esse texto, de certa forma chegaram e encontraram esse texto, e de certa forma expressaram a sua compreensão, o seu entendimento deste texto ao longo do seu ministério. Um deles, um autor que eu gosto muito e recomendo, eu acho que todo jovem deveria ler todos os livros publicados deste autor, chamado John Stott, para mim, um dos maiores comentaristas bíblicos dos nossos tempos, que faleceu há pouco tempo e deixou tanta coisa boa escrita. Ele escreve um pequeno livro chamado Contra a Cultura Cristã. Esse livro trata de forma, assim, magistral desse texto. É uma coisa absurda a forma com a qual ele coloca em prática esse texto. E ao falar especificamente sobre o Sermão do Monte, o John Stott afirma o seguinte, ele diz, o Sermão do Monte é a parte mais conhecida e menos obedecida do ensino de Jesus. Vou repetir. O Sermão do Monte é a parte mais conhecida e menos obedecida do ensino de Jesus. Você sabe por quê? Porque o Sermão do Monte revela que a gente é incapaz de melhorar sozinho. Que a gente não consegue, pelos próprios melhoramentos que a gente faz ao estudar, ao tentar melhorar a nossa moral e a forma da gente se comportar, da maneira que a gente lida com a ética, com o outro, com o trabalho, sozinho a gente não melhora. Porque o ser humano, ele tem em si mesmo uma falta de alinhamento com Deus. Esta falta de alinhamento se chama pecado, é uma separação intransponível que impede que o ser humano melhore sozinho. Ele melhora por um tempo e depois piora. E melhora um pouquinho, e depois piora mais. Ele faz votos de que vai ser fiel, mas não consegue. Ele faz votos de que vai pagar, mas não consegue. Ele faz votos de que vai honrar o compromisso, mas não consegue. Ele faz votos de que será um bom político, mas se corrompe. Ele faz votos de que ele vai, de fato, melhorar, mas não melhora. Porque o ser humano é como um carro desalinhado. Se Deus tira a mão do volante, ele vai para o acostamento, ele vai para o outro lado, ele se perde por conta da essência que tem em si mesmo, que é o pecado. Revela essa providência de Deus e o desejo de Deus de mudar o nosso caráter. Revela os sonhos que Deus coloca no coração da gente, de que com Deus é possível sim que a gente viva um mundo melhor. E, acima de tudo, o Sermão do Monte, ou o ensino de Jesus, ou o sermão de Jesus, aponta para os efeitos, para a consequência, aponta para aquilo que o Evangelho provoca em nós. Uma mudança, não apenas intelectual, não apenas do discurso, não apenas da fé, mas uma mudança integral, que muda o coração e a prática, que muda o intelecto e o espírito, que muda a forma com a qual você enxerga Deus, mas também muda a forma com a qual você enxerga o mundo, que muda a forma com a qual você lida com os problemas de forma macro e também micro no interior da sua casa, que muda absolutamente tudo em você. É isso que o Evangelho faz. É interessante que o Sermão do Monte é essa contracultura cristã. É o ensino de Jesus
que se contrapõe ao ensino do mundo. É o ensino de Jesus acerca do reino de Deus. E a intenção de Jesus, ao ensinar o Sermão do Monte, é que ele não seja apenas ouvido, mas é que o seu ensino seja obedecido. Jesus não deseja apenas edificar os seus ouvidos. Ele deseja provocar em você uma reação. E essa reação que cabe ao ser humano é o arrependimento e a obediência. Todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, esse é o objetivo. Que eu seja levado à obediência. Que eu seja levado ao confronto de mim mesmo. A palavra é o espelho da minha alma. E todas as vezes que eu sou exposto à palavra de Deus, eu estou olhando para mim mesmo. E olho na palavra de Deus e percebo as minhas faltas, as minhas limitações. E percebo as minhas ambiguidades. E percebo-me na palavra. E se não obedeço, me vejo hipócrita diante desse Deus que se revela. É esse encontro da santidade de Deus com a minha pecaminosidade. É esse encontro da perfeição de Deus com a minha imperfeição. É esse encontro do Deus Todo-Poderoso com um ser finito, imerecedor, limitado, falho como eu. Se não obedeço, é porque não ouvi. Se não obedeço, é porque não compreendi. Se não obedeço, é porque a palavra não está em mim. É interessante que se nós ouvimos e obedecemos ao Senhor Jesus, a consequência disso é que nós vamos viver, então, a ética do reino de Deus. Se nós ouvimos e obedecemos, nós vamos viver como comunidade de Jesus na terra. Não tem jeito. Se eu ouço e obedeço, é formada, então, uma comunidade de gente que ouve e obedece, porque foi chamada por Jesus para ouvir e obedecer. Se eu ouço e obedeço, a consequência disso é que eu vou mostrar à sociedade, sem Deus, como é de fato viver a contracultura do Evangelho. Você sabe qual que é o grande problema disso? O Martin Lloyd Jones, ao comentar esse texto, ele diz que a gente vive um paradoxo entre o idealismo e a desilusão. A gente vive um paradoxo entre o idealismo e a desilusão. Você quer ver como? A desilusão, diz o Lloyd Jones, é a irmã gêmea do idealismo. Essa é a grande verdade. A desilusão é a irmã gêmea do idealismo. Por quê? A desilusão daquilo é que impulsiona o idealismo do que poderia ser. Explico. O Evangelho enche o seu coração de esperança. O Evangelho enche o seu coração da ética do reino. O Evangelho enche o seu coração da perspectiva da eternidade. O Evangelho lança você na comunidade de Jesus e você percebe que existem outras milhares de pessoas que têm a mesma esperança, que têm a mesma semente de fé, que têm o mesmo desejo de servir a Deus, que vivem a mesma ética do reino. É o ideal de você olhar para o futuro e encontrar Cristo no seu futuro. E encontrar Cristo nos desdobramentos da sua história. E encontrar Cristo naquilo que há de ser. Mas aí vem a desilusão. Porque você vive num mundo corrompido. Você vive num mundo cercado pelo pecado. Você vive num mundo que o tempo todo prova para você que você é um incapaz, que você não pode, um mundo que o tempo todo lhe ameaça com a violência, que o tempo todo lhe ameaça com o desemprego, que o tempo todo lhe ameaça com a desilusão, e você vive esse paradoxo de vida entre o que Deus está fazendo e a realidade dura de um mundo sem Deus. E de repente famílias que amam a Deus e que servem ao Senhor, passam pela desilusão do divórcio, passam pela desilusão de uma quebradeira financeira, passam por um câncer, passam por uma grande luta.
E essa batalha vai se estabelecendo no seu coração. É por isso que todo sofrimento, presta atenção no que eu vou te dizer, o ensino de Jesus vai gerar a seguinte consequência na sua vida: todo o sofrimento, ele forma Cristo na sua vida. Não desperdice o seu sofrimento. A gente vive uma geração permeada por esse evangelho, que não é evangelho, essa teologia diabólica, que é a teologia da prosperidade, que fica tentando tirar o sofrimento das pessoas, e descartar o sofrimento, e impermeabilizar as pessoas, dizer você é impermeável, inatingível ao sofrimento. Você não foi criado para o sofrimento, isso é bíblico. Você foi criado para a glória de Deus. Amém, querido? Você foi criado para a glória de Deus, mas o sofrimento é um instrumento de Deus que forma a imagem de Cristo em você, porque todas as vezes que você enfrenta a desilusão, você enfrenta olhando para Cristo. Todas as vezes que você enfrenta as lutas da vida, você enfrenta firmado no ensino de Jesus, e você não arreda o pé. Você obedece porque você é um filho de Deus. É o que Deus faz nas nossas vidas. O Senhor Jesus, então, num ato assim, muito interessante, se reúne apenas com os seus discípulos. O texto dá a entender que Jesus, ele se afasta das multidões, porque as multidões o buscam o tempo todo para que ele as curasse, para que ele ensinasse o evangelho, para que ele de fato atendesse às necessidades das multidões. Jesus vai para um lugar deserto, para o alto de um monte, apenas com os seus discípulos. E apenas aos seus discípulos, ele começa a ensinar a essência do evangelho. E ele começa a dizer aos discípulos: bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito. Felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm sede e fome de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os limpos de coração, felizes são os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, felizes são vocês que são perseguidos, injuriados por causa do nome de Jesus. E depois que Jesus então mostra este homem e esta mulher, esse discípulo que é feliz, com essas características que tem por ser feliz, ou é feliz por ter essas características, ou são características geradas por Deus na vida dele. Ele coloca isso na prática. E como é que Jesus diz que deve ser a manifestação do caráter do Filho de Deus? Ele diz: você manifesta este caráter produzido pelo evangelho no seu coração, quando você é sal e quando você é luz. Esse ser humano bem-aventurado pelo evangelho mostra a bem-aventurança à medida que é sal e à medida que é luz. E ele só é sal e luz à medida que convive com as pessoas, à medida que vive no mundo, à medida que se expõe, à medida que dialoga, à medida que é pai, que é mãe, à medida que trabalha, à medida que vai para a escola, à medida que vai votar, à medida que ele faz qualquer coisa na terra, ele faz como sal e luz, manifestação do caráter de Cristo na sua vida. Como é que a gente entende esse texto? São 3 movimentos, rápidos e simples. O primeiro movimento que Jesus diz aos discípulos é: vocês são. Vocês são sal e vocês são luz. Filosoficamente, o que é que Jesus está fazendo aqui? Quando ele diz vocês são, ele está dizendo que outros não são. Ele está delimitando. Ele está dizendo: há um grupo que é, mas há um grupo que não é. O grupo que é está aqui. São meus discípulos. E todos os que não são meus discípulos, não são sal da terra e não são luz do mundo. Ou seja, há uma expectativa, há um mandamento, há um desdobramento. Jesus está dizendo que todo discípulo é, não será. Ele está dizendo que todo discípulo é, agora, sal e luz.
Jesus não diz, vocês deveriam ser sal e luz. Olha que interessante, vocês deveriam ser. Vocês poderiam ser. Vocês conseguirão ser. Talvez vocês consigam. Não. Jesus define. Vocês são sal e luz. Vou contar um segredo para vocês. Você já parou para pensar no naipe dos discípulos de Jesus? Já parou para pensar? Vamos lá. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Pedro é top, irmão. Pedro negou Jesus, só isso. Negou Jesus. Pedro falou tanta bobagem para Jesus. Corta a orelha do Malcolm. Eu fico imaginando a cena. Jesus pegando a orelha, limpando a orelha do Malcolm, colocando de volta. Ô Pedro, por favor, não faça isso. Isso é licença poética, viu, irmão? Não está nem em comentário, não. Isso é coisa da cabeça, meu. Nem por cima do meu cadáver que o Senhor morre. Pedro nega a Jesus. Tomé, você já pensou, parou para pensar em Tomé? A turma está empolgada. Pedro e João foram ao túmulo, eles viram o túmulo vazio, eles saem correndo daquele lugar, todo mundo está falando, Jesus ressuscitou. Jesus falou para os discípulos um monte de vezes, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Vocês estão entendendo? Eu vou ressuscitar. Aí o Tomé, a turma chega e fala, ó, o túmulo está vazio. O mestre ressuscitou. E está todo mundo, irmão, está um culto do glória. Já viu aquele culto do glória? Que a turma está dando glória a Deus. E a turma está feliz. E tem sempre um chato no meio da história, não tem? O Tomé ressuscitou nada. Você viu ele? Não, mas está vazio. O túmulo, mas você viu? Só acredito vendo. Olha o naipe. Jesus olha para estes homens limitados e ele nem considera a limitação deles. Ele diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Toda a força de Deus está em vocês. Todo o poder do ministério da reconciliação foi derramado na vida de vocês. Vocês têm autoridade para pregar o evangelho na terra. Jesus não está falando com aqueles discípulos apenas. Jesus está falando com você, comigo. Nós vivemos idealismo e desilusão. A gente vive esse embate com a vida. Você sabe que você é limitado. Mas não é na sua força que você vive a vida. Você vive a vida na força que há em Cristo Jesus. Você, querido, é sal da terra e você é luz do mundo. É um chamado exclusivo de Deus para a igreja do Senhor. É um chamado específico de Jesus. Ele está dizendo aos discípulos, vocês irão continuar Israel. Tudo que Deus fez em Israel, vai fazer agora na igreja. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, o Senhor chama um povo para si. Ele diz, eu chamei vocês para que vocês sejam luz para as nações, para que vocês sejam uma nação santa. O que Jesus está fazendo ali é dizer, igreja, vocês são o novo Israel de Deus e vocês foram escolhidos por Deus para que os povos pagãos olhem para vocês e percebam que há Deus na terra. Olhem para vocês e percebam que há esperança para o mundo. Olhem para vocês e vejam em vocês alegria, vejam em vocês esperança, vejam em vocês amor, vejam em vocês cuidado, vejam em vocês a graça de Deus revelada e derramada, vejam em vocês a esperança de um mundo melhor. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Amém, querido? Você é sal da terra. Segundo lugar, o texto diz
que nós somos sal da terra, ainda voltando aqui, sal da terra por 2 motivos. Isso não sou eu que falo, eu vou dar o crédito. É o John Stott que fala. Outro dia eu ouvi um sermão do Tim Keller. Tim Keller pregando no parlamento inglês. Ele falou esse exemplo aqui, mas não citou o Lloyd Jones. Vou escrever uma hora para o Tim Keller e falar: cita a fonte, Tim. Cita a fonte, irmão. O Tim Keller fala, nem é o Tim Keller. O Lloyd Jones vai falar o seguinte: o sal tem 2 características básicas. Por que a gente é sal da terra? Primeiro, porque o sal, ele tem uma propriedade de preservar o sabor. De preservar, não apenas o sabor, mas a característica do alimento. É ou não é verdade? Quem aqui é nordestino? Uma carne de sol. Pensa numa carne de sol, irmão. Fritinha assim, na chapa, com manteiga. E vira do outro lado. Um baião de 2, né? Arrozinho, com feijão. Aquela carne de sol que foi preservada por causa do sal. Ela foi salgada e não estragou. E quando você prepara aquela carne, ela volta às suas características originais. Pensa numa bacalhoada. Bacalhau, batata, só bacalhau e batata, um bacalhau na brasa, com batata, com azeite, um azeite português, extra virgem. Salivou aí, irmão? É benção, não é não? Preservado pelo? O bacalhau vem lá da Noruega, numa caixa. Preservado pelo sal. Jesus está dizendo para você assim: você, filho, quando você está num lugar, você evita aquele lugar de apodrecer. É por isso que eu plantei você ali. Para que você seja usado por mim. Para que toda corrupção, para que todo pecado, para que todo o processo de putrefação pare naquele lugar. Ele é sal da terra. Porque ele combate a podridão. É uma postura na vida. A segunda característica que o Lloyd Jones vai falar é que o sal, ele salga... Você sabe por quê? Eu sou paranaense. Paranaense gosta de churrasco. Eu estou com fome, eu acho, né? Será? Paranaense gosta de churrasco, irmão. E você sabe como é que paranaense faz churrasco? Com sal. Não tem outro tempero. Sal. Coisa mais simples do mundo. Sal. O sal, ele realça alguns sabores. Você sabe por quê que ele dá sabor à comida? É porque ele é um contraste. Se o sal, na hora de você fazer o churrasco, tivesse o mesmo gosto da carne, você colocaria sal ou não? Faria algum sentido? Realçaria algum sabor? Não. Mas por que você usa o sal? Porque o sal dá sabor. Uma comida sem sal é comida de hospital. É comida de hipertenso. É comida que você fala assim: estou tendo que comer sem sal. A pessoa até fala meio triste: não posso comer sal. É uma comida chata. Uma comida sem sal é uma comida sem alegria. É uma comida que você não quer repetir. O sal, ele dá sabor, porque ele é contraste. Olha, 2 imagens. Todo crente, ele está num processo, está numa família, está no trabalho, e quando ele está ali, a podridão é combatida. E todo crente, ele é um contraste ao mundo sem Deus. Ele olha para todo mundo e diz: eu vivo diferente, eu enxergo diferente, eu trabalho diferente, eu sou um pai diferente, eu sou uma mãe diferente, eu sou um filho diferente. Porque o sabor que ele tem vem do Evangelho. Em último lugar,
O texto diz: vocês são luz do mundo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Olha o que o texto diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Perceba, o texto fala de duas realidades. Ele fala da cidade e ele fala da casa. Não se esconde uma cidade. E a luz ilumina também toda a casa. É interessante que tanto a cidade quanto a casa têm significados profundos na palavra de Deus. O crente, ele foi convidado por Deus para viver o evangelho tanto na cidade quanto em casa. A palavra de Deus começa num jardim, mas termina numa cidade. Deus ama a cidade. Deus plantou a igreja na cidade. A nossa vida se desenrola na cidade. E você e eu fomos chamados por Deus para sermos luz na cidade, mas não apenas na cidade, nós fomos chamados também para sermos luz em casa. Não apenas no ambiente público, mas também no ambiente mais íntimo, no ambiente mais privativo, no ambiente em que você é mais conhecido. No ambiente da sua intimidade. Quando as pessoas olham nos seus olhos, conhecem você, sabem exatamente quem você é neste lugar que você foi chamado para ser luz. Naquele ambiente que a turma conhece você só do jeito que você abriu a porta. Tem disso lá na sua casa, pastor? Do jeito que você... Minha esposa me conhece do jeito que eu abro a porta. Se eu abrir a porta tranquilo, tem um jeito da gente abrir a porta. Já chegou em casa? Você parou para pensar nisso? Do jeito que eu abro a porta, a Ana fala assim: tá tudo bem, meu amor? Porque ela me conhece. Todo dia eu chego em casa fazendo barulho, cantando, dando risada, falando oi para todo mundo, falando oi para os vizinhos. O dia que eu estou mais ou menos, eu chego em casa quieto. O cachorro vem brincar comigo, eu falo: sai fora. Você não é assim não, né? Você é sempre 100%. Tá tudo bem, meu amor? Nós somos chamados para sermos luz. No trabalho, na rua, no convívio com as pessoas, mas também em casa. O chamado de Jesus, queridos, para os discípulos, se resume nisso. Vocês são, não serão e nem eram, vocês são. É um mandamento de Jesus, é uma tarefa, vocês são. Vocês são sal da terra, chamados por Deus para fazer diferença nesse mundo, porque você para com todo o processo de corrupção pela ética do reino que está no seu coração, e ao mesmo tempo você vive totalmente diferente do mundo, porque Deus está em você. Em terceiro lugar, você brilha a luz de Jesus, tanto na cidade quanto em casa. Qual é o resultado disso? E eu termino com esse resultado. O resultado é que o texto diz assim: brilhe também a vossa luz, para que os homens vejam e creiam no Senhor que lhes enviou. Que Deus possa abençoar a sua vida, querido, em nome de Jesus. E que você possa brilhar o Evangelho de Jesus nessa cidade, para a glória de Deus. E que você saia daqui nessa noite motivado a ser sal e luz. Não porque você será, mas porque você é. O Evangelho está em você. Então se levante e viva para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que enche o nosso coração de esperança e de alegria, Pai. Não por aquilo que o Senhor fará, mas por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, Pai. O que nós precisamos fazer é levantar e obedecer, ó Pai. Obedecer o chamado do Senhor. Obedecer, ó Pai, esta mudança de perspectiva na lida com a vida, Pai.
O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Que essa luz possa brilhar, ó Pai, e que a nossa vida seja uma grande bênção para as pessoas que convivem conosco e também para a nossa cidade, ó Pai. Faz isso em nós, abre portas, derrama a Tua graça, nos capacita, Senhor. Nós não conseguimos obedecer o Senhor por nós mesmos, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Cristo que pegue nas nossas mãos e nos leve a esse caminho de obediência, Senhor. Então faça isso em nós, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.